Você já se perguntou por que alguns dos maiores ídolos da nossa época, homens que pareciam ter tudo, fama, talento, carisma, acabaram perdendo a própria identidade? Hollywood vive do brilho da juventude, de imagens impecáveis e da ilusão de que o tempo não tem poder. Mas por trás das câmeras, longe do tapete vermelho e dos holofotes, desenrola-se outro drama, a luta contra o envelhecimento com o bisturi. Alguns queriam apenas pequenas correções, outros perseguiam uma perfeição inatingível. O que sobrou muitas vezes não foi beleza, mas uma máscara. Nesta história, vamos dar uma olhada em 7 homens mundialmente famosos, cujos rostos mudaram radicalmente, não por papéis ou idade, mas pelas consequências da cirurgia plástica. E embora seus nomes sejam conhecidos por todos na Europa, suas histórias são avisos que vão mais fundo do que qualquer cicatriz. 1. Michael Jackson. Michael Jackson era mais do que um músico, era um fenômeno global, um rei sem coroa, cuja voz e dança mudaram o mundo. Mas enquanto milhões dançavam ao som de Thriller ou Billie Jean, ele travava uma guerra silenciosa e agonizante contra sua própria imagem no espelho. No início dos anos 80, ele ainda tinha o rosto natural de um jovem artista afro-americano, suave, amigável, cheio de vida. No entanto, logo começou uma cadeia interminável de operações. Uma rinoplastia devido a um suposto acidente tornou-se a primeira de muitas, seguida por intervenções no queixo, bochechas e pálpebras. A cada corte ele se afastava mais de si mesmo. Seu nariz perdeu a forma, sua pele ficava cada vez mais clara. Ele falava de vitíligo, uma doença que destrói os pigmentos, mas o mundo não acreditava nele. Acusavam-no de querer apagar suas origens, de trair sua identidade. A pressão era implacável. Racismo, zombaria na mídia, um público que nunca estava satisfeito. O rosto de Jackson tornou-se um espelho quebrado, refletindo a crueldade da sociedade. Em vez de envelhecer, ele se desintegrou, como pessoa e como imagem. Quando ele morreu em 2009, a música permaneceu imortal, mas sua fisionomia tornou-se um trágico aviso. Michael Jackson, a maior estrela de sua época, também se tornou um símbolo da obsessão destrutiva pela juventude eterna. 2. Mickey Rourke, Sylvester Stallone. O nome por si só evoca imagens. Rocky Balboa no ringue, John Rambo na selva. Ele era a personificação da força, da perseverança e da dureza masculina. Seu rosto, marcado por cicatrizes, por suor e luta, contava histórias sem que ele precisasse dizer uma palavra. Mas nem mesmo um homem como Stallone pôde vencer o inimigo implacável, o tempo. Desde cedo ele falava sobre sua mímica assimétrica, resultado de uma lesão nervosa ao nascer. Uma primeira operação parecia compreensível, quase necessária, mas em Hollywood, isso nunca é o suficiente. Os anos se passaram, a resolução da câmera ficou mais nítida, as expectativas mais cruéis. Cada vez mais Stallone recorria ao bisturi. Lifting, botox, preenchimentos. Especialistas reconhecem as intervenções imediatamente. Seu rosto ficou esticado, a pele parecia lisa como cera, as sobrancelhas rígidas, as bochechas com uma forma não natural. O que antes era cru e autêntico, agora parecia liso e imóvel. Os fãs estavam divididos. Alguns defendiam seu direito de mudar, outros lamentavam a autenticidade que o tornou uma lenda. O golpe talvez mais duro para Stallone não foi na tela, mas no espelho. Um rosto que não contava mais sua história, mas sim o preço que se paga quando não se consegue desapegar. 3. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, o nome por si só evoca imagens. Rocky Balboa no ringue, John Rambo na selva. Ele era a personificação da força, da perseverança e da dureza masculina. Seu rosto marcado por cicatrizes, por suor e luta, contava histórias sem que ele precisasse dizer uma palavra, mas nem mesmo um homem como Stallone pôde vencer o inimigo implacável, o tempo. Desde cedo ele falava sobre sua mímica assimétrica, resultado de uma lesão nervosa ao nascer. Uma primeira operação parecia compreensível, quase necessária, mas em Hollywood isso nunca é o suficiente. Os anos se passaram, a resolução da câmera ficou mais nítida, as expectativas mais cruéis. Cada vez mais, Stallone recorria ao bisturi. Lifting, botox, preenchimentos. Especialistas reconhecem as intervenções imediatamente. Seu rosto ficou esticado,
A pele parecia lisa como cera, as sobrancelhas rígidas, as bochechas com uma forma não natural. O que antes era cru e autêntico, agora parecia liso e imóvel. Os fãs estavam divididos. Alguns defendiam seu direito de mudar, outros lamentavam a autenticidade que o tornou uma lenda. O golpe talvez mais duro para Stallone não foi na tela, mas no espelho. Um rosto que não contava mais sua história, mas sim o preço que se paga quando não se consegue desapegar. 4. Ray Liotta. Ray Liotta era um ator que não precisava de grandes gestos para impressionar. Seu olhar azul gelo penetrante e sua mandíbula bem definida o tornavam o rosto perfeito para policiais corrompidos, mafiosos perigosos e homens que você preferiria não encontrar no escuro. Inesquecível é seu papel como Henry Hill em Os Bons Companheiros, que o consagrou definitivamente como astro cult. Nas telas ele envelhecia com dignidade. Seus personagens exibiam rugas, cicatrizes e contavam histórias de uma vida dura. Mas na realidade, Liotta não queria permitir essas marcas. Em seus últimos anos, seu rosto mudou drasticamente. As linhas marcantes que antes falavam de experiência foram suavizadas. As bochechas pareciam inchadas, a pele esticada, botox, facelift, preenchimentos. Liotta nunca falou sobre isso, mas as fotos revelavam o suficiente. O mais perturbador não foi a mudança em si, mas o contraste entre sua máscara externa e os personagens que ele continuava a interpretar. Homens cheios de dor, cheios de raiva, cheios de vida. Seu rosto, no entanto, mal conseguia expressar essas emoções. Quando ele morreu em 2022, durante as filmagens na República Dominicana, ele deixou não apenas um forte legado cinematográfico, mas também a pergunta silenciosa: por que até mesmo os homens mais durões da nossa cultura não podem simplesmente envelhecer com dignidade? 5. Tom Jones. Tom Jones nunca foi apenas um cantor. Ele era uma tempestade, uma força da natureza do país de Gales. Sua voz era inconfundível, sua presença de palco eletrizante, seu olhar penetrante. Com músicas como It's Not Unusual ou Sex Bomb, ele se tornou um ícone da sensualidade masculina que não deveria desvanecer, nem mesmo na velhice. Por décadas ele foi considerado um exemplo de como envelhecer com estilo, mas em algum momento o charme natural não foi mais suficiente para ele. Ele confiou no bisturi. Jones admitiu abertamente ter feito uma rinoplastia, blefaroplastias e intervenções menores. Seu objetivo era claro: permanecer jovem sem parecer operado. Mas foi exatamente nisso que ele falhou. As maçãs do rosto pareciam subitamente altas demais, os olhos muito abertos, a testa muito esticada. Era como se o charme selvagem e rústico de um homem com têmporas grisalhas e rugas marcantes tivesse sido trocado por uma versão lisa e estranha. Os fãs estavam divididos. Alguns ainda viam o entertainer carismático, outros apenas uma cópia de si mesmo. Mais tarde, em idade avançada, Tom Jones aceitou a natureza novamente. Ele deixou seus cabelos grisalhos, absteve-se de novas intervenções e subiu ao palco com nova dignidade. Hoje, com mais de 80 anos, ele ainda encanta as multidões, mas a lembrança de sua fase de dúvidas cirúrgicas permanece como um aviso. A beleza não reside em apagar o tempo, mas em carregá-lo com orgulho. 6. Simon Cowell. Simon Cowell nunca precisou de muitas palavras para ser temido. Uma sobrancelha arqueada, um sorriso zombeteiro, um momento de silêncio, e carreiras inteiras se desfaziam diante de seus olhos. Ele era o rosto de American Idol, X Factor e Britain's Got Talent, um jurado cujo veredito parecia um golpe de martelo. Mas em algum momento ele começou a proteger seu próprio rosto do julgamento do tempo, e o perdeu no processo. Tudo começou inofensivamente, um pouco de botox, alguns preenchimentos, pequenas correções. Mas o próprio Cowell confessou mais tarde que usava botox como pasta de dente. Da rotina virou obsessão. De pequenas intervenções, uma transformação que assustava. Em 2023, em um vídeo para o aniversário do One Direction, muitos fãs não o reconheceram. Seu rosto parecia duro como pedra, inchado, sem expressão, como uma figura de cera. Até seu filho Eric se assustou com o que viu. E esse foi o ponto de virada. Cowell interrompeu as intervenções, removeu os preenchimentos, absteve-se de botox e falou publicamente que não se reconhecia mais.
Hoje, ele aposta em cuidados naturais, alimentação saudável e um estilo de vida diferente. Mas o dano já estava feito, se não fisicamente, então simbolicamente. O homem que criticava impiedosamente outros pela falta de autenticidade teve que fazer a si mesmo a pergunta mais brutal: quem é você quando não reconhece mais seu próprio rosto no espelho? 7. Kenny Rogers. Kenny Rogers foi a voz de uma era inteira, com músicas como The Gambler, Lucille ou Islands in the Stream. Ele cantou para os corações de milhões. Seu timbre caloroso, sua aura relaxada e seu sorriso honesto o tornaram uma lenda viva do country. Mas quando os anos mostraram suas marcas no espelho, ele decidiu dar um passo que mais tarde lamentaria: a cirurgia plástica. Nos anos 90, Rogers passou por várias intervenções, facelift, botox e, especialmente, uma cirurgia nas pálpebras que mudou seu rosto para sempre. Em vez de frescor juvenil, as intervenções trouxeram tensão, dureza, estranheza. Em sua autobiografia, ele confessou abertamente: não estou feliz com o resultado. Meus olhos estão muito esticados. Isso me deixa louco. Os fãs também sentiram isso. Onde antes havia calor e emoção, de repente parecia haver distância. Sua voz permaneceu a mesma, mas seu rosto contava uma história diferente, mais fria. Mesmo assim, Rogers continuou cantando, lotando salões e só se despediu dos palcos em 2017. Ele morreu em 2020, com um legado musical que permanece intocável, mas sua imagem externa tornou-se um alerta silencioso. Quem apaga as marcas da vida de forma muito radical corre o risco de não parecer mais jovem, mas sim mais estranho, até para si mesmo. O que resta depois de todas essas histórias? 7 homens que outrora inspiraram milhões, conquistaram corações, preencheram telas e palcos, e que, no entanto, todos temiam o mesmo inimigo: o envelhecimento. Em vez de aceitá-lo com dignidade, eles buscaram a saída no espelho, no bisturi, na ilusão da juventude eterna. Mas a verdade é implacável. Nenhuma operação pode parar o tempo, nenhuma injeção pode substituir a autenticidade. Suas histórias não são meros escândalos, mas sim advertências. Elas mostram como pode ser doloroso perder a si mesmo, enquanto se tenta atender às expectativas de uma indústria impiedosa e de um público julgador. Michael Jackson, Mickey Rourke, Sylvester Stallone, Ray Liotta, Tom Jones, Simon Cowell e Kenny Rogers. Cada um deles carrega um legado que vai além das cicatrizes. Mas seus rostos nos lembram de uma verdade incômoda: a beleza não está na juventude eterna, mas na capacidade de envelhecer com dignidade. Talvez devêssemos olhar exatamente para onde estão as rugas, onde as cicatrizes falam, onde a vida deixa suas marcas. Porque às vezes, essas linhas contam mais sobre grandeza, dor e autenticidade do que qualquer rosto impecável jamais poderia.